Bom dia, irmãos, graça e paz. Que maravilha de Deus esta oportunidade de estarmos reunidos neste lugar mais uma vez. O Senhor já está na casa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sempre agradecido a Deus, ao pastor, meu amigo, pastor Claudinei, como ontem dissemos, desde o primeiro dia que nos conhecemos no Bambu, nunca mais deixamos de orar por si. E a partir de você, também pela igreja. Não tem como orar por você e não lembrar de orar pela igreja aqui de Maringá. Então vocês, lá na nossa casa, nas nossas igrejas, estão nas nossas orações. E que os irmãos também orem muito pelo vosso pastor, ore por nós. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês não podem deixar de modo nenhum que o vosso pastor seja ferido. E muito menos nenhum de vocês feri-lo. Não deixar o inimigo feri-lo e nem nenhum de vocês, para que as ovelhas não dispersem. Sempre que Deus levanta alguém para fazer a diferença, o trabalho do inimigo, nós ontem vimos ali, uma retrospectiva rapidinho, nós estamos falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é batalha que só pode ser travada no Espírito, a partir do Espírito. Por isso é batalha espiritual. Nós vimos a retrospectiva do início desta batalha, que, por incrível que pareça, começou no céu. A batalha espiritual. Antes dela, nem inferno havia. Havia na onisciência de Deus. Que Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele não precisa esperar acontecer para saber. Ele sabe de eternidade a eternidade. Mas não tinha ainda sido declarado o inferno. Depois da batalha, aí sim foi o inferno preparado para o diabo e os seus anjos, seus demônios. E, infelizmente, ele diz, mas eu não vou só para lá com os meus demônios, eu levo um monte de gente comigo. Então a batalha espiritual, em resumo, é para impedir a salvação. Porque tudo que a igreja vem a fazer, olha que maravilha esta manhã aqui, quantos irmãos têm recebido, se é que você percebe, através dos louvores, das ministrações, das palavras que saem daqui, do louvor, do púlpito, quanto você tem recebido. Mas, infelizmente, alguns não percebem isso. Tá? Mas tudo isto, meus irmãos, é para que o resultado seja salvação de almas. Não é só para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação e os outros. Não, é para a salvação de almas. E é a batalha principal do inimigo. Ele faz uma única coisa em 3 tempos: matar, roubar e destruir. Diz a palavra de Deus, e ele se opõe a tudo que se chama ou se invoca a Deus. A tudo. Ele se opõe a tudo. Tudo que Deus diz é para lá, ele diz é para cá. Tá? Ele quer impedir, quer destruir, quer atrapalhar. Então a batalha espiritual que a igreja deve travar é contra as trevas. Nós vimos ontem aí que não vamos lutar contra pessoas, de jeito nenhum. Mas é contra seres não humanos, seres espirituais. Seres espirituais. Então cuidem bem do vosso pastor, que sempre que Deus levanta alguém, Deus tem levantado, pastor Claudinei, cuide, para que o inimigo não fira. Como não fazer? Cerque ele, com orações, com amor, com carinho, com cooperação. Cerque este homem. Na nossa igreja Luz para as Nações, tem um grupo de jovens, eles chegam para mim e falam, se o senhor estiver de pé, nós sentamos ao teu lado. Se o senhor sentar, nós deitamos ao teu lado, mas ninguém vai te tocar aqui.
Eles falam no secreto para mim, eu posso falar publicamente. Se o senhor estiver de pé, nós sentamos do teu lado. Se o senhor sentar, nós deitamos aqui nos teus pés. Mas ninguém vai te tocar aqui. É isso que precisa, porque a batalha espiritual, o diabo faz de tudo para jogar uns contra os outros, principalmente jogar contra o pastor. Se você quiser saber a importância de um pastor, fica sem pastor um tempo. Vocês vão ver a importância de um pastor sério. Fiquem sem pastor um tempinho só. Você vai ver o que o diabo vai fazer na tua casa. Que vocês não sabem o quanto um pastor protege a tua casa. A casa do rebanho. Talvez você nem imagina. Quer saber a importância? Fica sem pastor um tempo. Vocês vão ver a importância de um pastor sério. Porque tem um monte. Tem um monte por aí. Que não são sérios. Então cuide do seu pastor. Se ele estiver de pé, sente do lado dele. Se ele sentar, deita, cerca ele. Aí diz, não toque no nosso obreiro, nosso pastor. Porque o inimigo, ele é terrível. Quando levanta ele quer. Um pastor que cai, meus irmãos do céu, é anos e anos e anos e anos de prejuízo no mundo espiritual. Mais anos. Anos, todo mundo só falando. Ele está ali malhando, orando, jejuando. Poucos percebem. Mas quer ver os olhos todos. Dá uma fracassadinha para você ver. Isso é batalha espiritual que nós estamos falando aqui. Começamos falando ontem. Fizemos uma retrospectiva. Onde começou a batalha? No céu. Tá? Alguém que era anjo de luz tornou-se um dragão. Tornou-se um dragão dos céus, foi jogado à terra. Então a batalha continua agora na terra. E não tem opção, a batalha continua na terra. Não tem opção. Você não, mas eu não vou, esse negócio de batalha espiritual eu não quero. Queira ou não, você está envolvido nela. Se você não agir, você morre. Numa guerra, quem fez exército, como eu fiz, está rastejando. É para rastejar. Se levanta a cabeça, pá! Cabeça voa fora do corpo. Se é para rastejar, para o inimigo não te perceber. Você não ser alvo do inimigo. Levantou a cabeça, a bomba te arranca o pescoço. Tá? Batalha é batalha, não tem opção. Não tem opção. Nós todos estamos engajados nesta batalha. Mas não precisa ter medo, não precisa se preocupar. A vitória já está declarada. O resultado já está anunciado antecipadamente. Em todas estas coisas, somos mais. Nós não vamos vencer. Já a vitória está vencida. Agora precisamos tomar posse dela. Só precisamos tomar posse. E é em nome dele que nós vamos lá. Por favor, me ajude aí os irmãos. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Versos 4 e 5. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Vou deixar esse negócio bem aqui. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Então vamos aqui na tela para a gente ler tudo igual. Vamos lá, os irmãos vão me ajudar, ok? Vamos lá. As armas, ao contrário, entendeu o que leu? Na Bíblia tem um versículo, entendes o que lês? As armas com as quais lutamos. Eu disse, não tem opção, você tem que lutar. Ou batalha ou você morre. Não tem opção. Então, para lutar, você tem que ter armas. Soldado não vai para a guerra de mãos vazias. Pelo contrário, vai bem armado. Mas bem armado.
e ainda tem o suprimento, o paiol. O paiol é onde está tudo, do fuzil, as bombas, a pistola, para municiar ainda, para ele nunca ficar sem arma e sem munição. Então nós estamos numa batalha, numa guerra, nós não podemos ir de mãos vazias, temos que manejar as armas com as quais lutamos não são humanas, já falamos isso ontem, não são humanas, ao contrário, em vez de serem humanas, são poderosas como? Em Deus, poderosas em Deus, porque as armas humanas não faz nem frente para o inimigo que nós vamos combater. Mas nem armas humanas, ele ri, ele debocha de armas humanas, intelectualidade, cultura, dinheiro, raça, não sei o quê, conta bancária, todas estas coisas humanas, meramente humanas, ele ri, ele debocha, ele zomba. Porém, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas do inimigo. Verso 5. Destruímos e levamos todo para torná-lo salvação. Irmãos, presta atenção aí. Onde é que o inimigo age? Presta atenção aí nesse versículo. É na mente. Nós vimos ontem. Presta atenção aí, ó. Aí já está aí implícito aí, ó. O local que o inimigo age para não deixar as pessoas serem salvas e não deixar a igreja agir de acordo com a palavra de Deus, para acuar a igreja, para enrolar a igreja, para enganar a igreja, se fosse possível. Como diz a palavra, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos, salvos. Se fosse possível. Olha aí, ó. Destruímos argumentos, o blá 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 do inimigo é destruído pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Destruímos argumentos, toda pretensão, matar, roubar e destruir, que é a pretensão do inimigo. Tudo isso é destruído pelo poder de Deus. Destruímos, tá? Argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus. A pessoa só é salva quando ela crê em Jesus, quando ela conhece Jesus como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, disse Jesus. Por isso que a pessoa precisa conhecê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade. O inimigo trabalha para que a pessoa não conheça a verdade. Porque se ela não conhecer, consequentemente ela não será liberta. Pode ser religiosa, pode pertencer a essa igreja, a igreja de Penápolis, a igreja não sei de onde, a catedral não sei, pode pertencer aonde ela quiser. Se ela não conhece Jesus, ela morre e vai para o inferno com o adversário, que luta para a pessoa não conhecer. E a igreja precisa usar as armas para destruir todas estas fortalezas. Destruímos isso aí que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que as pessoas não conheçam a Deus. Tá? E levamos cativo todo o quê? Ontem eu falei para os irmãos, o inimigo age aqui, ó, no psicológico, na psique, cega o entendimento, cega. A gente entende as coisas com o quê? Com o pensamento, com o nosso psicológico, a nossa psique. É a maneira de entendermos, de criarmos coisas lógicas, de entendermos a lógica, de entendermos as coerências, de sermos coerentes. É com o psicológico, é a psique. Tá? Se bagunçar isso aí, você não vai entender nada. Não vai entender nada. Pensamento, o inimigo cega. Diz a palavra, nós lemos ontem, tá? Que o Deus com letra minúscula estava maiúsculo. Ele disse, olha, esse Deus aí precisa pôr letra minúscula. Porque é o Deus deste século, não é o nosso Deus. O Deus deste século, deste sistema que está por trás desse véu aí. Tá? Esse Deus é o inimigo, é o diabo que usurpou.
que veio para a terra e usurpou e comanda o mundo das trevas, o mundo espiritual das trevas, ele comanda. Mas ele comanda até onde Deus permite, ele comanda. Há um mistério aí. Como é que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, e parece que o diabo é que está ganhando? Parece. Mas nem tudo que parece é. Tem coisa que parece ser, mas não é. Só Deus é até o que não parece. Só Deus é até o que não parece. Tá? Então o inimigo age no pensamento, mas nós levamos cativo com a palavra de Deus para torná-lo obediente a Cristo. Essas são as nossas armas. Não esqueçam isto. Não esqueçam isto, meus amados irmãos. Não esqueçam isto. E eu quero falar nesta manhã da batalha espiritual rapidamente para os irmãos. E guarde este tema comigo. Quem obedece a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, guarda no sentido de obedecer, não guardar no fundo da mala, não guardar na estante. Quem guarda a palavra de Deus no coração ou na mente, coração aqui é mente, tá? Não é o de carne, não. Coração é mente, é psique que nos conduz. Quem guarda a palavra de Deus é guardado pelo Deus da palavra. Repita isso comigo. Quem guarda a palavra de Deus é guardado pelo Deus da palavra. Não tenha dúvida disso. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, disse o Senhor Jesus, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A batalha espiritual, irmãos, ela se processa no mundo inteiro. Em cada local, o inimigo que comanda o lado das trevas, ele usa de uma estratégia, de sofismas próprios para aquele local. Em cada lugar, ela está no mundo inteiro. Logo está aqui em Maringá também. Maringá faz parte do mundo. Não tenham dúvida. Aqui em Maringá a batalha também é grande. Mas há uma igreja de Deus aqui em Maringá. E Maringá precisa saber que há Deus em Maringá. E é através desta igreja que Deus vai fazer isso. Com que Maringá saiba que há Deus em Maringá. Tá? A batalha está no mundo todo, em cada local. Ele age de uma maneira. Há lugar que parece que não... parece um paraíso. Eu conversei com um pastor americano, ele falou, a gente estava falando sobre a cidade de Los Angeles, famosa. Aí ele falou, é um termo meio que hispano, né? Los Angeles. Ele falou, é chamada de os anjos, só que tem tantos demônios aqui. Só que tem tantos demônios aqui no Los Angeles. É lugar que parece que é só anjo. Mergulha no mundo espiritual. Mergulha no mundo espiritual. Agora, se você ficar só na superfície, você não vai entender a batalha espiritual. Eu fiquei 46 dias no Japão. Que país organizadíssimo. Que país limpo, limpo. Eu perguntei para um japonês, como vocês mantêm uma cidade tão limpa? Eu não vejo os garis limpando rua, não vejo caminhão. Eu falo, a gente simplesmente não suja a cidade. Por isso que ela fica sempre limpa, a gente não suja a cidade. Agora, quando eu mergulhei no mundo espiritual do Japão, meu Deus do céu, vocês não fazem ideia.
Você não faz ideia das trevas que domina, que causa aquele vazio todo, aquela cultura de suicídio toda. Suicídio é cultural. Fracassou, se mata. Você é uma vergonha. Imagina, aparentemente, eu viajei em muitas cidades no Japão, de carro, tudo é pertinho, é pequenininho. Aí na beira da estrada eu via umas mesas de madeira assim grandes, mas com muitas frutas, todo tipo de fruta dentro dos saquinhos assim, daquela redinha, aquele saquinho redinho, amarrado com o preço, ali uma bacia aqui, com dinheiro, mas não tinha ninguém vendendo. O cara falou, não, o dono põe aí e vai embora para casa dele. No final do dia, antes de escurecer, ele vem para levar o dinheiro e se sobrou fruto, você quer comprar, você mesmo para seu carro, já tem o preço aqui, você pega o dinheiro, põe na bacia e pega o que você precisa e segue a sua viagem. Ninguém pega sem pagar, ninguém rouba o dinheiro que já está ali, ninguém nada. No fim do dia ele só vem buscar. Foi igualzinho no Brasil. Foi igualzinho no meu país, rapaz. Olha, que negócio foi no meu país. À tarde, quando você voltasse, não ia achar nem a mesa. Nem a mesa você não ia encontrar mais lá na beira da estrada. Imagina dinheiro e a fruta. Ah, onde que você já viu uma coisa dessa? Os ônibus não tem cobrador, mas ninguém entra e desce sem pagar. Você já sabe, vai lá e põe. Você... E paga. Foi igualzinho no Brasil, tudo igual. Vai nessa. As armas da nossa milícia. E assim, meus irmãos, como eu falei ontem, final desse ano nós tivemos 36 dias, eu e minha esposa, viajando por 4 países da África. Ontem eu falei de Moçambique e Malawi, o que Deus fez ali. Depois saímos de lá, passamos uns 4 dias em Angola e fomos para São Tomé, o último país da nossa viagem. Eu preciso começar a contar um pouco agora e termino à noite. Mas fomos para São Tomé e Príncipe, é uma ilha. É um país composto por 2 ilhas. Ilha de São Tomé é a capital. E Ilha do Príncipe, que fica ou a 40 minutos de voo ou 12 horas de barco. Tá? A capital é São Tomé, onde a gente vai. São Tomé, ela é composta por praias. Aquela ilha de São Tomé, que é a capital, os bairros chamam-se praias. Não tem praia tal, praia, aí anda mais, praia tal, praia tal, praia tal, praia tal. São os bairros. E nós ficamos numa praia chamada Praia Gamboa. Foi onde nós nos alojamos. Estava chovendo. Meu Deus do céu, para complicar, foi um tempo de chuva que nos apanhou ali. Aí viram barro, aquele barro assim, preto, aí você cai de sapato ou de tênis, faz outro sapato por baixo do tênis. Tanto barro, aquele barro. Nunca tínhamos visto tantos porcos soltos, porque a atividade principal das ilhas é a pesca. Os irmãos pescam. Na nossa igreja tem equipe de pesca que tem um barco, tá? E eles passam a noite em alto mar. O pastor da igreja, cada um tem uma função no barco. Tem os que lançam a rede, tem os pilotos do barco, cada um tem a sua função no barco. É um barcão que cabe 15, às vezes 20 pessoas, 11 pessoas, tá? E entra alto mar, tá? E vão. Passa a noite toda pescando. O pastor da igreja é o mergulhador. A função dele, mergulha 20 metros para espantar os peixes para a superfície, para os peixes ir para a rede. Ele é o mergulhador e possivelmente ele será um dos que vão estar no Brasil, que o pastor disse, se der eu trago ele aqui, para vocês terem a alegria de... Ele é o mergulhador. Ele mergulha, aí os peixes vão para a rede, para espantar. Cada um tem uma função no barco. Nós fomos para uma ilha fazer um trabalho naquele barco. Meu Deus, se der à noite, hoje está uma foto. Então, a ilha de São Tomé, chovendo, aquele barro. Porcos, eu só lembrava daqueles que Jesus expulsou aqueles demônios.
E eles disseram, deixa a gente entrar aqueles porcos então. E eram quase 2.000 porcos. A gente só lembrava daqueles porcos. Aí os porcos e cachorros. Porcos e cachorros, mas por quê? Disputando os peixes. Que os pescadores de manhã, o barco vem, ancora ali, e eles tiram os peixes, põem num pano, e as pessoas vêm comprar. Nas praias, as pessoas vêm comprar os peixes. Aí aquele cheiro de peixe, aí os porcos e os cachorros ficam querendo pegar os peixes dos pescadores ali. Aí porcos, para tudo que é lado, não. Aí você não pode andar olhando lá para frente, você tem que andar olhando aqui, ó. Vai pisar. No cocô dos porcos, dos cachorros. É infestado a ilha. Aí tem um fenômeno naquela ilha Gamboa, em várias, mas nós ficamos na praia Gamboa. Aquela praia chamada Gamboa. Todos os cachorros que você olha, todos que vêm, minha esposa observou lá, falou, mas todos têm uma ferida no corpo deles. Ou é na orelha, ou na cabeça, ou no corpo, tá na patinha dele, na perna dele. Tem ferida. Todos os cães que nós vimos, que ficavam ali na praia, aquela coisa, tinham uma ferida. E eles informaram para nós que, olha, quando essa ferida atinge uma pessoa, não sara de jeito nenhum. Não tem remédio. A gente compra remédio, compra pomada, mas não sara de jeito nenhum quando pega na pessoa. E a gente ficou ali, como numa casotinha, irmãos. Nos receberam com tanto amor, um quartinho para mim, lá e a minha esposa. Casinha bem baixinha, assim, coisa que triscava, né? Mas eles com tanto amor, o que tinham punham à mesa, o que tinha tal, e a gente ali. Nós ficamos 12 dias na praia Gamboa. Quando eu deparo assim, face a face com algo que você já percebe, que é a afronta do inimigo, que o inimigo está nos afrontando, a gente usa as nossas armas e vamos para cima mesmo. Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é? Nós estamos aqui e o inferno vem bater na porta, a gente vai dizer, não, aqui está fechado. Não é isso não. É a igreja se alimenta aqui, levanta e vai contra o inferno lá fora. É isso que o versículo diz. Não é a gente ficar escondido aqui, o inimigo não vai entrar aqui, não vai, hein? Você chega aqui e já está te esperando. Agora ele não aguenta ficar muito tempo aqui, porque a unção que vem do louvor, a unção que vem da palavra, ele fala, vou esperar lá fora, que aqui tá difícil. Aqui dentro está difícil. Mas infelizmente tem igreja que ele fica bem à vontade, ele deita no púlpito, ele toma ceia com o pessoal, ele dá risada com o pessoal. Infelizmente. Mas uma igreja onde se louva, onde se exalta o Senhor, ele fica inquieto e pula fora. Mas fala, mas eu te espero lá fora. Aqui dentro eu não aguento, mas eu te pego lá fora. Às vezes vai te esperar na porta da tua casa, vai te esperar no teu emprego, na tua faculdade, na tua escola. É a batalha espiritual que precisamos entender. E aí quando me contaram aquele negócio daquela ferida, eu falei, como assim? Não sara, pastor. Não sara de jeito nenhum. Ontem eu contei aos irmãos da chuva, que há anos não chovia em Moçambique e no Malau. À noite Deus falou com a minha esposa, falou, amor, amanhã eu vou lançar o desafio que vai chover. Olha, irmão, isso é sério. Já pensou se você fala aquilo e não chove? Você só pode falar se Deus te falou, porque quando Deus fala, Deus assina embaixo. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, diz o Senhor. Se foi Deus que falou, mas não tenha medo. Deus não pode mentir, é impossível Deus mentir. Agora você tem que ter certeza que Deus te falou. Você tem que ter certeza. Não pode ser lero-lero.
Não pode ser sofisma, argumentos. Tem que ter certeza, você tem que saber em quem você tem crido. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quando me falaram aquilo, eu falei, nós vamos orar, claro. Eu falei, irmãos, a partir desse próximo culto, todos os cultos que vamos fazer aqui vai ser de batalha espiritual e vai ter cura, a ferida vai sarar. Não sara, pastor, vai sarar em nome de Jesus. Não quero ofender irmãos, não quero ofender nada, mas eu pratico aquilo que eu entendo que é para praticar a palavra, eu pratico a unção com óleo, não sei, aqui, por favor. Não quero. A gente quando vai quem doutrina a igreja é o pastor da igreja. Mas eu pratico ungir com óleo em nome do Senhor. Porque assim me manda a palavra de Deus. Tiago 5 diz, está alguém entre vós aflito? Ore, faça oração. Está alguém entre vós contente? Cante. Cante o quê? Louvores. Não é aquela história de quem canta seus males espanta, não. A cântico que você faz é trazer mais trevas. Tem cântico que você faz é trazer mais trevas. Inclusive alguns que estão cantando nas igrejas, mas sem nem prestar atenção na contradição que há nos cânticos. Mas quem está alegre, cante louvores. Porque a alegria verdadeira só vem do Senhor. Do mundo vem euforia, vem assanhamento, vem tudo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando falar, vai sarar em nome de Jesus. Eu quero um óleo. Vamos consagrar esse óleo em nome de Jesus. Eu vou ungir. Aí não coube de tanta gente na igreja. Tinha gente até para fora, nas janelas. Quando anunciaram, eu vou todo culto a partir de hoje que eu vou fazer aqui, quando estiver aqui, vai ser de batalha espiritual. Vou orar por cura e vai sarar em nome do Senhor. Aí você fica o dia inteiro, esquece o relógio. Aí todo mundo vem para cima. Já terminou, mas está chegando mais gente. E aí, eu preciso, ainda não recebi a unção. Eu preciso, tem que ter, e aí? Esquece o relógio. E fizemos o primeiro dia, fizemos outros cultos. E aí, quando você está lá, eles fazem culto todo dia para aproveitar a sua presença lá. Arranca o couro mesmo assim. Todo dia tem culto. Vamos lá. Em pouco tempo os testemunhos começaram a surgir. As crianças, os adultos. Em poucos dias os testemunhos começaram a surgir. Falei, vai sarar em nome de Jesus. A minha Bíblia me informa que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, mas Ele precisa ser o mesmo na nossa vida também. Não é só no papel, Ele é o mesmo na nossa vida. Os testemunhos começam a surgir. Irmãos, na semana seguinte, o contra-ataque veio. O inimigo veio com tudo para cima de nós, eu e a minha esposa. Mas contudo, vocês estão orando aí, estão dando testemunho que curou? Pera aí, irmãos, o meu corpo do nada, mas ficou empolado, irmão, parece um corpo de um jacaré, do nada. E a minha esposa foi acometida de dores, mas ela disse, o parto não doeu tanto como essas dores. Mais dores que ela não conseguia deitar na cama. Passava a noite sentada numa cadeira e eu sentado ao lado dela. Fazíamos
tudo o que sabíamos fazer de batalha espiritual. O céu descia dentro daquele quartinho, assim, tão simples ali, mofo. Nós víamos que o céu descia ali quando estávamos orando e pensava, agora resolveu. Acabavam de orar, 15 minutos depois, o esposo estava rolando de dor de novo. Chegou uma hora que ela falou, amor, não dou conta mais. Nós pensamos que ia ter morte. Acionamos alguns parceiros de orações do Brasil, não falamos para todo mundo, assim, para não alarmar, para não começar murmurações, para não começar tal, mas acionamos parceiros certos ali de orações mesmo, olha, ora, porque a batalha aqui está assim, assim, ora mesmo, junte-se a nós mesmos e tal, só que teve um mistério. Nós decidimos, nós não vamos parar de orar pelo povo. Pode atacar, nós vamos continuar orando, Deus vai continuar curando. Que o diabo queria calar nós, você vai orar para curar os outros, mas e agora vocês? Eu atingi vocês estão doentes? Você vai falar o quê? Vou falar que Jesus cura, vou falar que Jesus salva, independente de circunstância. E continuamos, você não vai fazer nós parar. Mas minha esposa rolando de dor, não teve jeito, fomos a um médico. A gente tinha feito um seguro, nunca mais vou fazer. Vou ficar só com o seguro que eu já tenho. Fizemos um seguro de saúde, gastamos caro, seguro de viagem internacional. Ele chegou lá, não valeu para nada. Fomos num hospital, numa clínica lá para dizer, olha, eu tenho um seguro, está aqui. Olhar, sim senhor, sim, é seguro. Mas nós não sabemos o que fazer. Então é o seguinte, você vai pagar aqui a consulta, nós vamos te dar a nota. Eles falam a fatura. Nós vamos te dar a fatura. Quando você voltar, você aciona o seu seguro para ele te. Aí eu voltei e reclamei. O seguro falou: não é assim. Eles não tinham que cobrar nada. Eles tinham que enviar para o seguro. Eles têm os meios, sim, tal, porque é um seguro internacional. Não é assim que funciona. Eles tinham que atender, não cobrar nada e acionar os telefones 0800, 0 não sei o que lá. Eles sabem, sim. Não adiantou nada. Eu falei, nunca mais vamos gastar dinheiro com isso. Vamos ficar com o seguro dos céus. Se morrer, é o maior seguro que nós temos, a vida eterna. Mas não vou mais gastar dinheiro nisso. Não vou. Levo de oferta para os pastores lá. Aí, tá. O médico examinou, tal. Não achou nada. Mas passou uns remédios. Pediu uns exames. Voltamos para casa. Continuou, irmãos, ataque contra minhas pulmões. Continuou a dor. Ela disse, amor, não dou conta mais não. Não dou conta, estou desfalecendo. Meu Deus, e oramos. Aí fomos a segunda vez no médico, mas em outro local. Fomos num hospital público. A esposa, a irmã que nos recebeu, disse, vamos no público, que lá, quando é emergência, eles já mandam rápido na urgência. Então fomos. Chegou lá, 2 médicas nacionais atenderam a minha esposa. 2 médicas simpatizaram muito, brasileiro, gosta muito de brasileiro. Aí atenderam, ela chamou um ortopedista para ver se não era nervo ciático. Ele veio e fez todos os testes, disse, não é. Pode descartar, não é nervo ciático. E aquela dor. Ela disse, olha, vamos fazer um exame agora. Colhe ali a urina, pegou, fez o exame. Uma infecção gravíssima foi detectada. Aí ela falou, vou te dar uma injeção que vai cortar já essas dores. E até ali minha esposa gemendo. Ela deu uma injeção na minha esposa, 10 minutos depois a dor passou, sumiu. E aí, como ela detectou a infecção, deu o remédio certo. Falou, procurem esse remédio e toma. Aí procuramos na farmácia lá, mas conseguimos achar. Aí tomou. A partir dali, nada mais. Mas a gente entende que tudo foi a mão de Deus nos guiando. Tudo foi a mão de Deus, o inimigo queria fazer nós calar a boca. Mas a ordem do Senhor é, não cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E aí, o pessoal vendo os milagres, vinham para Jesus. E foi bênção demais. Ali na ilha de São Tomé.
fomos em várias praias. Gamboa, de onde estava, fomos em tantas outras. Fomos em tantas outras praias pregar multidões famintos da palavra de Deus. Famintos da palavra de Deus, multidões. A gente pregando a palavra naqueles lugares todos. Mas debaixo de desafios. Debaixo de desafios, você não faz ideia. Debaixo de desafios. Mas aí o apelo, quando você faz, não demora muito. Lota de pessoas se rendendo a Cristo. Lota de pessoas. Eu me lembrava de Filipe, que descia para aquela região, pregando a palavra, expulsando demônios, e as multidões paradas para ouvir a palavra de Deus, porque ouviam e viam a atuação de Deus ali. A igreja precisa entender isto. No exército maligno de Satanás, lembre, Satanás, ele não é onipresente, só Deus. Ele não é onisciente, só Deus. Ele não é onipotente, só Deus. O diabo é limitado por Deus. Se ele não é onipresente, como é que aonde você vai, lá está o rabinho dele? Você está em Moçambique, você vê a desgraça que ele faz lá. Você pula para o Malau, meu Deus, o bicho está lá. Quando ele caiu, nós vimos ontem, ele levou 1/3 dos anjos. E os anjos são miríades. Miríades quer dizer bilhões de anjos. Ele levou 1/3 com ele. Mas glória a Deus, 2/3 ficaram nos céus. 2/3 permaneceram fiéis a Deus. Mas ele levou 1/3. É muita. São hostes. Então ele passa em cada país, em cada cidade. Ele não é onisciente, mas ele é esperto. Satanás é espertíssimo, ele é ardiloso. Quer saber o que é ardiloso? Olha no dicionário o que é a palavra ardis. Que a palavra de Deus diz, não ignoramos os seus ardis. Os ardis de Satanás. Ele é ardiloso, ele é astutíssimo. Então ele chega, ele sabe o que atrai a atenção de um povo, de uma nação, de uma cidade. Ele sabe o que atrai. Onde é as imoralidades, os pecados imundos, é ali que ele concentra a força dele. Ele deixa em cada local um bando de demônios para atrapalhar aquele local, para matar, roubar e destruir aquele local, e atrapalhar a igreja, tentar barrar a igreja. Ele deixa um bando em cada local. Por isso, aonde você for, aonde tiver pessoas, tem demônios lá para atrapalhar ela. Mas Deus é onipresente, Deus está lá também. Agora, por que então acontece tudo isso, se Deus é onipresente? Porque quem guarda a palavra de Deus é guardado pelo Deus da palavra. E quem não guarda, a recíproca é verdadeira mesmo. Deus ainda faz favor demais em permitir que a chuva caia sobre justos e injustos. Que as oportunidades sejam ainda dadas para essas pessoas, para acordar e se converterem. Mas se elas estão mergulhadas no pecado, é responsabilidade delas, espirituais. Aí elas estão no terreno do inimigo. E se ela está no terreno do inimigo, ele manipula elas como ele quer. Que elas estão no terreno do inimigo. Quando Deus abre os olhos dela pela pregação da palavra, quando elas abrem os olhos, elas vêm para o reino de Deus. Ela vem para o reino de Deus. Isso precisa continuar sendo verdade para a igreja. Isso precisa ser verdade para a igreja.
Irmão, por gentileza, joga aí Atos 26, por favor. Atos 26. Irmãos, pode ir, deve ser versículos 8, 9, 10, vamos lá ver. Veja aí. Pode ir 9. Pode ir mais, meus irmãos. Acho que é o versículo 13. Vamos ver aí, me veio aqui à mente. Aí. Paulo, o grande apóstolo, estava ali sendo julgado perante o rei Agripa. E ele começa a contar para o rei Agripa como foi a conversão dele no caminho de Damasco. Ele vai contando: ó, rei Agripa, eu estava perseguindo os crentes, perseguindo a igreja, e aí, ao meio-dia, eu estava indo com ordem para prender, para matar, para lá. Aí ele conta o que aconteceu, ó. Ele viu aquele clarão, aquela luz, tá, no céu. Aí ele conta, verso 14. Ah lá, ele conta o efeito que foi quando eles viram Jesus. Verso 15 agora. Olha lá. Quando ele viu tudo aquilo, ele perguntou o que era aquilo. Quem és, Senhor? E olha a resposta. Respondeu o Senhor: Sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja. Perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja. E o dono da igreja é Jesus. Ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus tomou as dores da sua igreja. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus. Agora, atenção, irmãos, verso 16. Agora, levante-se, fique em pé. Eu te apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu agora a meu respeito e do que lhe mostrarei ainda. 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu te envio. 18. Atenção, meus irmãos. Olha aí, ó, todo mundo lendo aí. Para os tá? Isso. Tá bem. Tá claro ou precisa desenhar? Até onde isto é verdade para nós? É aí que está a diferença. Até onde isto é verdade? Tem crente que chama de superstições. Tem pastores... Um colega meu foi inventar de fazer um mestrado numa universidade cristã, não vou falar o nome não, lá em São Paulo, famosa. E a professora dizia: o mito de Adão e Eva. Ele falou: o quê? De Adão e Eva? O mito, porque Adão e Eva não existiu. Na unha do capeta. A mente, que nós lemos aí, ó. Pensam que é brincadeira? A mente. Satanás já tomou aquelas mentes chamadas cristãs, chamada evangélica, universidade, chamada evangelho. O mito do pecado, o mito de demônios. Mito. O monte de demônios. 2.000 nos porcos. Legiões de demônios que mantêm regiões, nações, governos, pessoas escravizadas nas mãos dele. E a igreja precisa entrar com as armas da nossa milícia, que não são carnais. Na carne não se vence isto. Na carne não se vence isso, para os convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. É batalha espiritual, meus amados.
Se você voltar para casa, cruzar o braço, ficar só a vida de rotina, se você não se posicionar, desde ontem eu desafiei os irmãos e hoje, quem não estava ontem, que você tomasse uma posição na sua vida, que o maior projeto da sua vida é levar pelo menos uma alma com você para o céu. Através da tua atuação como cristãos. Através da tua atuação como cristão. Um grande homem de Deus disse, os crentes ficam preocupados. Eles usam a Bíblia, não para julgarem a si mesmos, como a palavra manda, mas para julgar os outros. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente pega a Bíblia para examinar o outro. Preocupado com o que vão dizer a meu respeito. A nossa preocupação tem que ser o que vão dizer de Jesus por causa da nossa vida. A tua preocupação é quem te conhece vai dizer o que de Jesus por causa da sua vida, do seu testemunho. O que vão dizer de Jesus por causa da minha vida? Essa deve ser a nossa preocupação. Não o que vão dizer de mim, quem sou eu? A nossa preocupação é isso. A nossa reputação, não sabe nem o que é isso. O que vão dizer de Jesus por causa do seu testemunho? Como aquela mulher diz para o marido dela, eu vejo que este homem que sempre passa aqui na nossa rua é um santo homem de Deus. Por isso vamos fazer um quartinho para hospedá-lo quando ele passar na nossa rua. Não era alguém da intimidade dela, ela observava aquele homem, o comportamento dele. Por isso disse, é digno de que abramos nossa casa e o recebamos, o hospedemos em nossa casa. Eu tenho observado, ela disse. Nós somos observados mesmo. Você pensa que não. Escorrega para você ver o tanto que você era observado. No dia que você der uma escorregadinha assim nas coisas de Deus, ué, mas você não é crente? Até então ninguém tinha falado que você é crente, mas estava observando. Estava observando. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vida, estão te observando. Não falam nada, mas estão te observando. No dia que você coçar a garganta, ué, mas você não é crente? Tome uma posição, saia daqui com essa posição. Eu não morrerei, não sairei deste mundo sem que alguém tenha se convertido através das minhas orações, através do meu envolvimento, do meu testemunho. Eu vou orar pegue uma pessoa para você orar por ela enquanto você viver ou até que ela se converta. A oração que mais importa para Deus é a oração em prol da salvação de uma vida. Senhor, vai destruir a cidade se tiver 10 servos teus? Não destruirei. Se tiver 10, lá não destruir. Se tiver 50, não, de 40, e 30, e 10. Parou ali. Deus se compromete com a sua palavra. Mas nós temos que nos convencer que Deus trabalha através da igreja. Deus trabalha através da sua igreja. E a sua igreja somos nós. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Eu vou encerrar aqui à noite, termino com algo de um grande livramento de morte que Deus nos deu. Lá, nesse giro pela África. Ali na praia Gamboa. No último domingo, eu fui pregar numa praia chamada Trindade, Ilha Trindade, bem longe, né? Vieram me buscar. E a minha esposa ficou pregando ali mesmo na Gamboa. E orando também, ministrando oração pelos doentes. Um casal trouxe o seu filhinho, com o corpo todo empolado, todo. Nessa altura, Deus já tinha curado a minha esposa e já tinha me curado também. Deus me devolveu o meu corpo limpinho, como se não tivesse nada. Mas meu corpo ficou tudo empolado, depois um couro de um jacaré.
empolado, do nada, e as dores. No último domingo estávamos sãos e salvos por Jesus. Eu fui pregar na praia Trindade. Minha esposa ficou pregando na praia Gamboa. Trouxeram esta criança e olha, morre e não morre. Cadê o óleo? Vamos ungir aqui. Ungiram, oraram, clamaram. A minha esposa trouxe uma palavra mostrando a importância da palavra de Deus, a palavra rema, que faz as coisas acontecerem. Tá bem, terminou o culto, todo mundo foi para casa, ela voltou para casa também. Eu cheguei já de tarde em casa. A esposa contou tudo, como é que foi o culto. Eu contei como é que foi lá, onde eu estava. Na segunda-feira nós tomamos o voo para Angola, para dormir em Angola uma noite e depois pegar o voo para o Brasil. Estávamos na sala de embarque no aeroporto. E na sala de embarque só entra quem vai viajar ou os funcionários. Não é acesso livre assim, porque é sala de embarque, você já passa lá para dentro para embarcar. De repente aparece um irmão. De longe nós vimos, aquele irmão, será que ele vai viajar também? Aí ele procurou nós lá, achou. Aí alegre, meus irmãos, vai viajar? Não. Eu não podia deixar vocês viajar sem vir aqui dar um testemunho e agradecimento a vocês. Ele, com outro funcionário lá do aeroporto, foi lá na sala onde estavam, já para embarcar, esperando para irmos para o voo. O que aconteceu? A irmã, sabe o nosso filho, que a irmã orou, que a irmã ungiu? Sim. Olha, irmã, quando nós saímos da igreja, nós pensamos que o filho estava morrendo. Ele virando os olhinhos, nós ficamos desesperados. Aí chegamos em casa, começamos a repetir tudo que a irmã pregou. Que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é poderosa, que tudo que a irmã pregou, que a gente lembrou, nós repetimos ali orando e repetimos. Foi nosso filho foi voltando ao normal. Só que quando nosso filho voltou mesmo ao normal, ficou corado, nós vimos mesmo, o nosso animalzinho, o nosso cachorro que está na sala, começou, parece que ficou louco, a ganir e a rolar. Nitidamente nós percebemos que parece que algo saiu da nossa criança e entrou no cachorrinho e ele rolou e morreu na hora. Ele disse, eu não podia deixar vocês embora sem vir aqui contar esse testemunho para vocês. E pedir, não demorem em voltar. Não demorem em voltar aqui. Meu Deus, meus irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Igreja, vale a pena confiar no Senhor. E confiar no Senhor faz parte da batalha. Que uma das coisas que o inimigo faz, a maior vantagem do inimigo, tanto fora quanto dentro da igreja, é quando, tanto fora quanto dentro, não acredite nas ações dele. Se você achar que o diabo não faz nada, para ele, maravilha. É isso que ele quer. Porque se você acha que isso é superstição, isso é mito, você não vai combater ele. Aí ele fica à vontade. Porque nada afasta ele, senão uma igreja que jejua e ora. Certa feita, os discípulos tentaram curar um moço, orar por um menino, expulsar o demônio e não conseguiram. Jesus chegou e resolveu a parada. Quando chegaram em casa, eles ficaram doidos. E aí ficaram inquietos. Senhor, explica para nós, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino antes do Senhor chegar? Jesus disse, por causa da vossa falta de fé. Vocês não estavam agindo por fé. E tem mais. Esta casta, tá vendo? Eu falei, cada lugar o demônio despeja um monte, o diabo despeja um monte de demônio. Os exércitos têm divisões. Divisão de infantaria, divisão de artilharia, divisão de engenharia, tá? Tem o PELOPS, Pelotão de Operações Especiais.
só vão para as causas impossíveis para os demais colegas, chama o Pelopes. Pelopes é composto só de cara de 2 metros e tal de altura. É parada, basta dizer, o Pelopes chegou. Os bandidos o quê? Vaza. Que é o pelotão de operações especiais. Eles não vão para brincar. Quando são chamados, eles não vão para brincadeira. Eles vão para resolver a parada. São treinados para isso. O diabo tem as divisões dele. Potestade, poderes malignos, príncipe das trevas. O diabo tem as divisões dele. Mas dos 2/3 de anjos que ficaram nos céus, uma grande porcentagem deles estão na terra a serviço da igreja. Hebreus diz, os anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação. A favor da igreja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor. Nós não lutamos sozinhos. Mas Jesus disse para os discípulos, além da pouca fé que vocês não tiveram ali, a fé suficiente, esta casta, esse tipo de demônio, esse grupo aí de soldado das trevas, só sai, só, com jejum e só. Pelo menos em português nós entendemos, não é só, é só. Ele só sai, não se expulsa com outra coisa, além do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, ainda a vida do ministro, do crente, tem que estar à altura, alicerçada com as armas espirituais. Uma vida de jejum e oração. Só assim, para fazermos fácil. Do contrário, nós vamos nos acomodar e eles ficam à vontade, detonam isso, aquilo, detonam. Uma das coisas que eles usam é a enfermidade, colocar enfermidade. Com permissão de Deus, colocou enfermidade em Jó. Lá em Lucas, a palavra de Deus mostra que Jesus libertou uma mulher que há 18 anos tinha um problema, para nós seria de coluna, andava encurvadinho e disse que não podia de jeito nenhum fazer assim. Aquele problema de coluna, 18 anos, Jesus chegou, filha, fique livre desta enfermidade. O povo ficou, Jesus disse, eu vim libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Satanás mantinha presa. Aos olhos dela e do povo, era uma enfermidade de coluna. Ela não podia endireitar-se. E Jesus a curou, ela endireitou, e Jesus disse, há 18 anos Satanás a mantinha presa. É uma realidade a batalha espiritual. Igreja. Na igreja precisa ter as duas frentes. Uma frente que avança. Eu disse ontem, oxalá que um dia pudéssemos juntar um monte de crentes e o voo fosse só nosso, só da igreja. Centenas de crentes, compramos as passagens, entramos no avião, lotamos o avião, vamos embora. Batalhar lá nos campos do Senhor. Porque em cada lugar o inimigo usa de uma maneira. Se vocês verem a miséria, o que o diabo faz com seres humanos, mesmo. Se você vê isso em loco, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. E o mais lindo é ver que quando vamos lá, levando a palavra de Deus, Deus liberta, Deus livra da morte, Deus restaura, Deus cura, Deus faz chover, Deus abre as portas dos céus. Quando a igreja vai. Agora, se a igreja não for, não é todo mundo que vai. Não é isso. Mas precisa ter os que vão. E os que não vão, ficam na retaguarda da oração, do jejum. Nós estávamos lá na batalha, sofrendo os ataques pessoalmente. Mas havia uma igreja aqui na retaguarda que orava por nós. Havia uma igreja na retaguarda. Nós temos pessoas comprometidas que oram mesmo por nós. Comprometidas com a oração. Saia daqui mesmo nesse propósito. Certamente você conhece alguém
que ainda não foi salvo. Talvez tenha até dentro da tua casa. Tome posse da promessa. Eu e a minha casa, tome posse disso. Não fique conformado. Eu falo, eles não ouvem. Não sei o quê. Eu falo para ele, não quer nem ouvir eu falar de Jesus. Se ele não quer ouvir você falar de Jesus para ele, fale dele para Jesus. Aí não tem jeito. Não vai te impedir. Ele não deixa eu falar de Jesus para ele ou para ela. É? Tá bom. Fale dele ou dela para Jesus. Senhor, olha aí. Meu parente, meu irmão, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu filho. Olha, Senhor. Senhor, olha, meu Deus. Trabalha nesse coração, trabalha nesta mente. Eu repreendo demônios que estão cegando, não tenha dúvida. Mas falar que o demônio, num tempo de tanta tecnologia. Vai nessa. Vai nessa. A antiga serpente é o mesmo. Em cada lugar só muda a estratégia. Só muda a estratégia. Mas Deus não tem estratégia apenas, Deus tem onisciência. Deus sabe tudo de eternidade a eternidade. E Ele usa os seus, Ele usa a sua igreja, Ele usa você, meu irmão. Eu não sinto de ir ser missionário num campo, nada de errado. Mas se você não sente de ir, você tem que sentir de batalhar a partir daqui. Pelos que estão ao teu redor e pelos que estão lá distante. Por aqueles que estão indo. Todos os dias tem um crente, tem pastores, tem obreiros dentro de avião, dentro de barco, andando de moto, andando a pé. Todos os dias, hoje. Por causa da palavra de Deus. Para libertar vida, para os converter das trevas para a luz, para os tirar do poder de Satanás para Deus, todos os dias. E a igreja que está aqui precisa se unir a eles. Senhor, abençoa esse teu servo, essa tua serva, que está lá, meu Deus, eu me uno com ele agora em nome de Jesus. Paulo fazia a obra desta maneira, dizia, olha gente, juntos, hein? Vamos unir aqui espiritualmente. Eu e vocês aí, eu aqui e vocês aí, vamos nos unir em espírito e Deus vai resolver a parada. Mas a igreja precisa entender da batalha espiritual. Precisa entender disso mesmo. Nós devemos ter muita alegria da nossa salvação. Muita alegria, alegria total, a maior alegria deve ser da nossa salvação. Mas precisamos ter muita consciência para com os que ainda não foram salvos mesmo. Vou concluir assim. Eu li essa frase, poucos dias. Se todos os vivos, estamos incluídos, todos nós, que ainda estamos vivos, amém? Se todos os vivos, salvos ou não salvos, soubessem, de verdade, o que todos os mortos já sabem, todos os vivos viriam para Jesus. Quem morreu salvo já sabe o que é delícias eternas. Quem morreu perdido já sabe o que é o horror do inferno. Já sabe. Já sabe. Independente da posição dele, seja pastor, seja papa. Morreu já sabe. E os que morreram enganados, lá em Apocalipse aparece o diabo que os enganava. Se todos os vivos soubessem o que todos os mortos já sabem, mas ninguém abria mão de Jesus por um segundo sequer. Ninguém. Tenham convicção das coisas espirituais. Né? Um dia Jesus vem nos buscar, vem buscar a sua igreja. Um dia Jesus vem buscar a sua igreja. E que cada um de nós possa ter a alegria de ver tantos outros que entraram porque você orou por ele. Que você falou com ele, você demonstrou amor para ele, você testemunhou para ele. Sua vida o encorajou a conhecer o Deus que você conhece.
Sua vida o encorajou? Ele viu um dia assistir um culto na sua igreja. Ele vê que há algo diferente, que ele não sabe o que é, mas ele percebe que há algo diferente. E o diferente da nossa vida, o diferencial na nossa vida é Jesus. O nome que faz a diferença na nossa vida é esse nome aqui, ó. Quando você pisa o pé naquela porta lá para entrar, você já vê esse nome aqui, ó. Aí você deve repetir no seu coração: o nome é Jesus. O nome que faz a diferença é Jesus. Quem guarda a palavra de Deus é guardado pelo Deus da palavra. Não tenha medo. Não tenha medo que vai acontecer por você se lançar realmente na presença de Deus. Não tenha medo. E a tua arma, uma delas é a oração e o jejum. Isso aí, ninguém precisa saber, ninguém está... Se quem souber, não tem problema não. Mas ninguém precisa saber. Na tua firma você não pode falar para as pessoas de Jesus, mas ninguém pode te impedir de você falar delas para Jesus. Ninguém pode te impedir de você falar delas para Jesus. Senhor, salva essa pessoa. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre os olhos. Fale com essa pessoa, meu Deus. Fale com essa pessoa, tá? Eles pensam que aqui é proibido orar. Conversa, eu quero ver quem vai me impedir de orar. Eu posso orar em voz alta, eu posso orar só em espírito, quero ver. Ninguém impede o crente de fazer as coisas de Deus. Ninguém. Só você mesmo, se não quiser fazer. Só. Mas ninguém te impede de fazer o que Deus nos manda fazer. Visando salvação de alma. Às vezes a igreja tem prazer em falar para o mundo: você vai para o inferno. Às vezes tem prazer de falar isso. Isso deve ser uma tristeza para nós. O prazer nosso é falar: há possibilidade de você ir para o céu. Depende de você crer em Jesus. Esse que deve ser o nosso prazer, saber que há oportunidade da pessoa ir para o céu. Então, por isso, vamos nos empenhar por elas. Vamos empenhar em oração, vamos empenhar em jejuando. Onde puder, fale. Onde puder, convide alguém para vir assistir um culto, ouvir uma palavra com você. Próximo domingo, o pastor já anunciou com antecedência: chame bastante gente. Enquanto a pessoa não se converte, ela vem por alguma coisa que atrai ela. Chama: vai ter um pastor aí na minha igreja domingo que vem, olha, vamos lá ouvir. Olha, vai lá. Mas quem é? Não, vai lá, você vai ver. Vou lá ver. Vou lá ver esse pastor, vou lá ver. Quando ela entra aqui, ela vai ver que o nome é Jesus. Curve a sua cabeça. Fale com Ele. Como é que está a sua batalha espiritual? Fale com o Senhor. Faça seu compromisso com Deus. Fale com Deus. Meus irmãos, a presença dEle é tão forte aqui, é tão real. Fale com Deus. O Espírito Santo está aqui movendo os nossos corações. Essa coisa maravilhosa que você sente de dentro para fora é o Espírito Santo de Deus. Revista-se, porque o inimigo está lá fora nos esperando. Mas aproveite aqui, revista-se de Deus. Revista-se de fé. Se em algum momento você não estava crendo mais, está tudo bem, peça perdão a Deus. Porque isso é pecado. A indiferença espiritual é pecado. Se você sente que em algum momento estava indiferente na sua vida, está tudo bem, não precisa falar para ninguém, não precisa, problema é de... Não, peça perdão a Deus. Peça perdão: Senhor, me perdoa pela minha indiferença, mas me tire dessa indiferença e me ajude a fazer a diferença. Por onde eu andar, por onde eu tiver que labutar, que as pessoas possam ver ao Senhor a minha vida. Peça isso para Jesus: Senhor, eu quero que as pessoas que estiverem ao meu redor, com quem eu tenha que lidar, elas possam ver algo diferente. E essa diferença é Jesus na nossa vida. Fale com o Senhor, meu irmão.
Fale com o Senhor. Jesus quer fazer algo tremendo nesta igreja e através dela. Jesus quer fazer algo tremendo nesta igreja e através dela. À noite venha e traga mais alguém. Eu vou contar uma experiência para vocês. O Senhor nos livrou da morte. O inimigo não queria que nós voltássemos aqui. A minha esposa queria muito estar aqui pessoalmente para agradecer vocês pelas vitórias. Mas ela está pregando a palavra também ali, no aniversário da igreja. Mas nós estamos aqui. Mas guarde isso, meus irmãos. As armas da nossa milícia que nós lemos aqui, guarde isso. Não são carnais, guarde isso. E quem guarda a palavra de Deus em obediência é guardado pelo Deus da palavra. Não tem como. Aconteça o que acontecer, o mundo só vai falar quase. Olha ele quase coisa nenhuma. Deus me livrou. Deus me livrou, porque Ele é fiel à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé central. Louvado seja o nome do Senhor. Cante essa canção antes de nós partirmos de noite. Deus vai concluir esse tempo aqui. O pastor Anacleto, levante a sua voz. O Senhor está enviando os seus anjos. Ele está ativando o ministério dos anjos neste lugar, irmãos. Ele está mandando os anjos dele. Ele está dando ordem aos anjos. Algo poderoso está acontecendo agora, nesse minuto final. Creia, creia, creia. Teu amor me envolve. Eu estou seguro, não há o que temer. Sim, de joelhos eu vou lutar, com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti, e os meus medos vou te entregar. Sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti. Se tu és por mim, quem pode ser contra mim? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. Quando só vejo a cruz, vejo tudo vazio. Sim, de joelhos eu vou lutar, com as mãos levante as tuas mãos, central. Ó Deus, a guerra pertence a ti, e os meus medos vou te entregar. Sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti. Nossa fortaleza vais adiante, e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas nações, vences batalhas, e nada pode impedir o teu poder. Nossa fortaleza vais adiante. Declara, povo de Deus. E nada pode impedir o poder do Senhor. Aleluia. Vences batalhas, e nada pode impedir o teu poder. Nossa fortaleza.
guerra pertence a ti. Ó Deus, ó Deus, a guerra pertence a ti. Aleluia. Ele é o Senhor da guerra central. Faz barulho aí, aplaude o Senhor nesse lugar. Aplauda glorificando nessa manhã. A guerra pertence a Ele. Ele é o Senhor. Ele é o general de guerra. Varão de guerra é o seu nome. E Ele vai adiante de nós. Aleluia. Ele vai adiante de você. Glória a Deus. Amém. Amém. Fala para o irmão, fala assim: de noite tem mais, irmão. De noite Deus tem mais para fazer, para derramar. Deus tem mais para nos preparar. Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor imenso, profundo, extenso, alto, Ele seja sobre todos, e as consolações, a restauração, o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. Você que crê e recebe, diz amém.